Se você é galo até morrer, deixa o like e se inscreve agora. Aqui é raça, aqui é tradição. Nas sombras da superstição e sob o olhar curioso dos torcedores, uma profecia surgiu para incendiar as arquibancadas. Um vidente afirmou com convicção que o Atlético Mineiro, comandado por Cuca, ergueria o troféu do Brasileirão Betano 2025. A premonição, inicialmente recebida com cepticis, rapidamente se infiltrou nos corredores do Galo, gerando tensão e entusiasmo ao mesmo tempo. Primeiro, vale lembrar que o clube atravessa uma fase de reconstrução após um 2024 turbulento, troca de técnicos, queda na Libertadores e vice na Copa do Brasil. Com a chegada de Cuca, ex-técnico vitorioso, a expectativa se renovou, e agora um vidente colocou fogo nessa expectativa. No início da temporada, o alvinegro se esforçava para encontrar regularidade. Atualmente, ocupa a 7ª posição no Brasileirão, com 20 pontos em 12 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, saldo de 3 gols. Uma campanha razoável, ainda distante dos líderes, mas consistente o suficiente para sustentar sonhos maiores. Na visão do vidente, porém, números passaram a assumir outra dimensão. Ele revelou que, a partir da 15ª rodada, uma reviravolta triunfal marcaria a trajetória do Galo. O ápice viria com uma série de 10 jogos invictos, culminando numa arrancada decisiva rumo ao topo da tabela. Essa narrativa mística surge em um contexto de competitividade extrema. O Brasileirão Betano 2025 reúne potências como Palmeiras, Bahia e Fluminense empatados na frente. Pressão, desafios e margem mínima para erro, tudo isso realça a força que tal profecia exerce sobre torcedores ansiosos. Cuca, que já provou sua competência em outras passagens pelo clube, se mostra cético quanto a previsões esotéricas. Sua postura pública tem sido pragmática, analisar desempenho, corrigir erros e manter a equipe focada. A premonição vem, segundo ele, como um fator motivacional e não determinante. Nos bastidores, jogadores admitiram ter ouvido sobre a previsão. Alguns brincam que é melhor acreditar em nós mesmos do que em videntes, outros contam que acompanham posts e memes que circulam nas redes. A atmosfera dentro do vestiário mudou, com humor e confusão, o que, por vezes, gera união. Na arquibancada, o clima é ainda mais intenso. Caravanas já começaram a planejar viagens para jogos importantes, embalados pela sensação de que estão diante de algo histórico, um título após longos anos de espera. A profecia, como faísca, reacendeu a esperança da massa. Analistas esportivos, por sua vez, alertam que o Brasileirão exige muito mais que fé. Sustentam que Cuca terá desafios táticos pela frente, ajustar meio-campo, dar ritmo ao Hulk, garantir que reforços como Rony ataquem com eficiência, além de enfrentar adversários que não param. Se considerarmos os números, há sinais de otimismo. No Mineirão e Arena MRV, o rendimento em casa é forte, média de 2 pontos por jogo, e no estadual, o time foi pentacampeão mineiro, conquistando seu 50º título. Há base e tradição para sonhar, mesmo que não se baseie apenas em previsões. A profecia, portanto, pode se tornar um elemento de mentalidade coletiva, algo que une torcida, comissão e imprensa em torno da mesma narrativa, acreditar no improvável. E nesse tipo de enredo, sempre há espaço para surpresas. Alguns dos adversários já reagiram, brincam que, se o chão tremer e o céu abrir, vão temer o Galo. Internamente, a diretoria monitora a repercussão, mas evita qualquer associação oficial, mantém discurso firme no tópico trabalho, foco, objetivos. Em resumo, o plano segue sem mistério, Cuca à frente, elenco em formação e tabela congestionada reto. A profecia de campeão imprime um toque de misticismo. Só o tempo dirá se foi apenas barulho ou presságio verdadeiro. Até aqui, a história parece roteiro de filme. Vidente, premonição, técnico experiente, torcida aguerrida. Mas do Brasileirão, realidade e fantasia colidem em campo. E cada ponto conquistado pode confirmar ou desmentir esse enredo místico. Relembremo-nos, o título só será confirmado ao final da 38ª rodada. Resta a pergunta, será que o padre fez visita, ou o Galo vai jogar com fé extra? Mas enquanto os olhos se voltam para o campo, há outro campo de batalha silencioso, o psicológico. Cuca,
experiente, sabe que mais do que tática, o Galo precisará de força mental para resistir à pressão crescente. E essa pressão já se mostra real. A cada vitória, a profecia ganha força. A cada tropeço, surgem os questionamentos. O elenco vive uma tensão silenciosa entre o destino anunciado e a realidade ainda por construir. Em meio a isso, nomes como Paulinho, Saravia, Bataglia e Hulk se tornam protagonistas desse enredo profético. Paulinho, com sua mobilidade e presença ofensiva, já soma assistências cruciais. Hulk, mesmo com idade avançada, ainda é referência. Sua liderança, aliada à intensidade nos treinos, vem sendo apontada por membros da comissão técnica como essencial para manter o grupo coeso. Outro elemento que surge como peça-chave nessa jornada é a base atleticana. Jovens talentos, como Alisson Santana e o zagueiro Igor Rabelo, passaram a ganhar minutos importantes. Cuca, que sempre valorizou a formação, parece apostar na mistura de juventude e experiência como fórmula para a guinada prevista pelo vidente. Nos treinamentos, nota-se a intensidade crescente. A comissão técnica vem impondo trabalhos táticos minuciosos, especialmente para fortalecer a compactação defensiva e os contra-ataques. A promessa de melhora coletiva a partir da 15ª rodada, conforme antecipada na profecia, coincide com o planejamento físico do clube, sinal de que, intencionalmente ou não, os astros parecem se alinhar. Fora de campo, o marketing do clube também percebeu o potencial do fenômeno. Ainda que de maneira discreta, camisetas com os dizeres "Destino", "Campeão" passaram a circular entre os torcedores. A previsão, aos poucos, virou uma espécie de mantra da massa, espalhada em faixas nos jogos e postagens nas redes sociais. Um elemento folclórico que impulsiona a fé de um povo que jamais deixou de acreditar. Mesmo com a atmosfera carregada de expectativa, o técnico Cuca insiste em manter os pés no chão. Ele não comenta a profecia publicamente, mas pessoas próximas garantem que ele a conhece bem. Para Cuca, no entanto, o foco precisa estar nas vitórias reais, conquistadas com suor. E é esse equilíbrio entre mística e racionalidade que tem definido os bastidores alvinegros. Na 13ª rodada, contra o Cruzeiro, o Galo arrancou uma vitória suada por 2-1 nos acréscimos, em um clássico tenso e emocionante. A torcida, em êxtase, viu no resultado o início da virada prevista. Foi o suficiente para reacender ainda mais o fervor popular em torno da premonição. As arquibancadas da Arena MRV ecoaram o grito de guerra: é o destino. É o campeão. Nos corredores da cidade do Galo, a mobilização é evidente. Psicólogos, nutricionistas e preparadores físicos trabalham em sintonia para manter o grupo em alto nível. A ideia é simples: transformar a energia da profecia em combustível competitivo. E até aqui, parece estar funcionando. Ainda restam muitos jogos e a estrada é longa. Mas o Atlético Mineiro caminha com passos mais firmes desde que a previsão veio à tona. Se antes era um clube pressionado pelos próprios erros, agora é um time motivado por algo que transcende a lógica, a crença de que este é o seu ano. É claro que o futebol brasileiro já testemunhou outras previsões. Algumas se confirmaram, outras foram esquecidas. Mas poucas provocaram um movimento tão intenso quanto essa. Afinal, o Galo não é um time comum, é paixão, é entrega, é drama e redenção. E quando uma profecia o aponta como campeão, o país inteiro observa. O que resta saber é se a história será escrita com tinta dourada ou com o peso das expectativas frustradas. Mas uma coisa é certa, a profecia está viva, e o Atlético Mineiro está mais unido do que nunca para provar que o impossível pode, sim, se tornar realidade. E se você está curtindo essa análise do nosso Galo, aproveita e já mete o dedo no like. Isso fortalece demais o canal. Entre preces e planos de jogo, o Atlético Mineiro vive um dos capítulos mais inusitados e instigantes de sua trajetória recente. A previsão do vidente deixou de ser apenas um boato nas redes sociais para se tornar uma força invisível que empurra o clube em busca de algo grandioso. O Galo, acostumado a lutar contra a descrença e os obstáculos, parece ter encontrado, na fé alheia, um novo combustível para sonhar e, principalmente, para agir. Nas arquibancadas, a torcida carrega essa profecia como se fosse um segundo escudo. Ela canta mais alto,
Vibra mais forte e acredita de forma quase religiosa. Cada lance é interpretado como sinal. Cada gol é um passo a mais na trilha do destino já anunciado. Não importa o quanto a lógica do futebol tente se impor, há algo mais forte no ar, uma esperança que resiste, uma chama que não se apaga, uma mística que envolve o clube de forma única. Cuca, experiente e estrategista, talvez seja o homem ideal para conduzir essa travessia entre o palpável e o espiritual. Seu desafio é monumental: equilibrar um elenco pressionado, manter a consistência em campo e não deixar que o peso das previsões atrapalhe o trabalho coletivo. Até agora, ele vem conseguindo. O time mostra evolução, gana e resiliência, características que definem campeões. E o Galo, nesse momento, começa a mostrar sinais de que não está apenas tentando responder a uma previsão. Está tentando moldá-la, construí-la com as próprias mãos. Não se trata mais apenas de acreditar no que foi dito, mas de fazer acontecer, de provar que fé e trabalho podem sim caminhar juntos em direção à glória. Quando o apito final soar na 38ª rodada, o destino será selado. Se a taça estiver nas mãos do Galo, muitos lembrarão da premonição como profética, mágica, quase divina. Outros dirão que foi apenas coincidência. Mas para o torcedor atleticano, pouco importa a origem, o que importa é o fim. E se o fim for mesmo o título, essa história será contada por gerações. A profecia já está escrita nos muros, nas faixas e no coração da massa. Cabe agora ao Atlético Mineiro decidir se ela será lida como uma fantasia, ou como uma verdade imortalizada na história do futebol brasileiro. Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: o Brasileirão Betano 2025 já tem seu enredo mais surpreendente, e o Galo está no centro dele, pronto para desafiar a razão e, quem sabe, escrever um final de ouro. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com aquele amigo galo doido. Aqui o Atlético é prioridade sempre.